Olá, eu sou Eugênio Gomes, bem-vindo ao Gestão em Ação. O nosso assunto de hoje é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Por falar em deficiência, qual seria a terminologia mais adequada? Pessoa com deficiência, portador de deficiência, portador de necessidades especiais. A lei registra a terminologia pessoa portadora de deficiência, mas eu acredito que esse seja um tratamento que esteja com seus dias contados, e por alguns motivos. Primeiro, porque o Brasil ratificou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada pela ONU. O sindicato da classe, ele opta e deseja que a terminologia utilizada seja pessoa com deficiência. Os deficientes, os portadores de deficiência não gostam desse tratamento, eles preferem serem denominados pessoas com deficiência. E por último, por uma questão de bom senso, as pessoas não portam deficiências ou portam necessidades especiais como se estivesse transportando um chaveiro, uma caneta ou um guarda-chuva. Esses objetos de verdade, eles são transportados quando são de interesse, quando não interessam, são deixados de lado. E isso, claro, não é possível se fazer com a deficiência. Mas a lei registra portador de deficiência, portanto, a utilização desse termo não está de todo errada. Mas acredito que, de fato, em pouco tempo ela será alterada para um tratamento como sendo pessoa com deficiência. Por falar em lei, vamos acompanhar na tela o que diz a lei sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A empresa com 100 ou mais empregados deverá preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E acima de 1.001 empregados, 5%. Desta forma, conclui-se obrigatória a contratação de pessoas portadoras de deficiência ou beneficiárias reabilitadas, independentemente do tipo de deficiência ou de reabilitação. De acordo com o Decreto 914 de 1993, pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta em caráter permanente perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gerem incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Consideram-se beneficiários reabilitados todos os segurados e dependentes vinculados ao regime geral da Previdência Social, submetidos a processo de reabilitação profissional desenvolvido ou homologado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A legislação estabelece ainda que as empresas devam obedecer a um percentual mínimo de contratação em relação ao número de empregados efetivos. Veja bem que nós não estamos falando da empresa ser boazinha, não estamos falando de caridade, estamos falando do cumprimento da lei. A empresa que tem em seus quadros de funcionários um número de 100 ou mais funcionários está obrigada a contratar pessoas com deficiência, dentro do percentual estabelecido pela lei. E esse percentual varia, de acordo com o que nós vimos, com a quantidade de funcionários que cada empresa tenha. O mais importante é nós entendermos que a empresa pode sim, mesmo sendo obrigada a contratar funcionários com deficiência, cumprir o seu papel social, ou seja, ter uma ação socialmente responsável. E isso não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que ela contrate ou não. Tem a ver, claro, com a inclusão dessa pessoa com deficiência no seu quadro de trabalho dentro da sua organização. A pessoa com deficiência, ela não quer que ninguém tenha dó dela, que ninguém tenha pena, que ninguém tenha piedade dela. Ela, de fato, ela quer ser respeitada, ela quer ser treinada, ela quer que as suas aptidões sejam de fato avaliadas e as suas habilidades sejam desenvolvidas. Uma pessoa com deficiência, respeitados os seus limites, ela pode sim ser produtiva, tão produtiva quanto qualquer pessoa considerada normal ou sem deficiência. Aliás, sobre ter ou não deficiência, isso é uma questão muito relativa. O Brasil hoje tem 25 milhões de pessoas com deficiência, o mundo todo nós temos 500 milhões de pessoas com deficiência.
mas de verdade todos nós de alguma forma apresentamos alguma deficiência. E essa deficiência costuma ficar muito clara, né? Muito assim, latente, quando nós temos dificuldade, inclusive, de lidar com a deficiência. Vamos assistir a um vídeo que trata do assunto e eu volto com os comentários. Como pudemos observar no vídeo, a nossa deficiência, às vezes, ela fica latente face à nossa miopia em lidar com o problema, com a questão da deficiência. E este assunto, que parece um assunto tão recente, tão moderno, de verdade, é uma questão discutida há muito tempo, e os direitos da pessoa com deficiência já foi estabelecido lá na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, em 1988. O que tem ocorrido no momento, de verdade, é que a fiscalização está mais exigente e as empresas estão se vendo obrigadas a promover a contratação de pessoas com deficiência. Mas, de fato, o mais importante não é só cumprir a lei, não é só a realização da contratação, mas, de fato, promover a inclusão. A pessoa com deficiência pode sim ser produtiva, pode ser uma boa parceira das organizações. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.